Eu comentei nas minhas redes sociais, em @gzgustavocruz, que eu começaria a falar mais sobre o cinema internacional e também nacional aqui no canal. Essa é uma das minhas grandes missões para esse ano e nada melhor do que começar com um dos meus filmes favoritos, 8,5, dirigido por Federico Fellini. Para quem ainda não conhece esse filme, eu recomendo que vá assistir sem qualquer tipo de informação. Vai ser uma experiência muito boa, eu preciso confessar que eu tô com um pouco de inveja de você, porque você vai ter a experiência pela primeira vez. E eu lembro, a primeira vez que eu assisti um filme do Fellini foi justamente com 8,5, e a cada nova visita que eu faço para essa obra-prima, eu tiro novas lições, não só sobre a obra em si, mas também sobre o seu diretor e sobre a vida como um todo. Para quem não conhece o Federico Fellini, ele é considerado um dos grandes diretores da história do cinema italiano. Por muitos, inclusive por mim, ele é considerado o maior. E existe um motivo para isso. O Federico Fellini foi um diretor que participou do início do neorrealismo italiano, que foi um movimento importantíssimo, um movimento de filmes que vieram assim que a Segunda Guerra Mundial acabou. Ele foi o roteirista do filme Roma, Cidade Aberta, que é considerado pela maioria dos historiadores como o início do neorrealismo italiano. E durante muito tempo na sua vida, ele participou desses projetos como roteirista, algumas pouquíssimas vezes como ator também. E aos 30 anos de idade, ele decidiu que queria contar as suas próprias histórias. Mas é claro, a gente nunca pode esquecer que todas essas pessoas que participaram do neorrealismo, elas vivenciaram a guerra, elas estavam ali. O Fellini não foi para a guerra, ele conseguiu de certa forma driblar a convocação, mas é claro, ele viu como o mundo foi afetado por aquilo, como as pessoas à sua volta, principalmente, estavam sendo afetadas. E o Fellini sempre foi um anarquista, um questionador, e isso é perceptível nas suas obras. O interessante é que, depois que ele começou a fazer os seus próprios filmes, o reconhecimento internacional veio com uma certa velocidade. Antes de ter 40 anos de idade, o Federico Fellini já ganhava o seu Oscar de melhor filme internacional. Então esse é um diretor que não só ganhou uma estatueta, mas várias. Ele foi se transformando no diretor mais famoso da Itália. Eu vou fazer ainda um vídeo falando só sobre o cinema italiano como um todo. Eu fiz uma visita ao estúdio Cinecita, fiz algumas gravações por lá e tem muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês, mas hoje vamos falar sobre 8,5, esse filme fantástico e o porquê eu acho que todos nós deveríamos assisti-lo. Quando você começa a pesquisar listas de melhores filmes, você vai perceber que existe sim um domínio do cinema americano. E é claro, existe um motivo para isso que a gente pode discutir em outros vídeos. Mas quando a gente começa a visitar outras partes do mundo e a história do seu cinema e como se desenvolveu, nós vamos percebendo que o cinema, além do entretenimento, ele também é uma ferramenta de comunicação, de linguagem e de expressão artística. É claro, diferente dos pintores e dos escritores, um artista que quer se comunicar com o cinema precisa ter dinheiro, precisa ter uma grande equipe. Para ele conseguir contar as suas histórias, ele depende de muitos outros fatores externos. E isso sempre foi uma coisa que assombrou de certa forma o Fellini, porque por mais reconhecido que ele fosse, por mais bem-sucedido que ele estivesse, sempre existiu uma grande pressão por trás de qualquer produção sua. Aqui em 8,5, o filme conta a história de um diretor que está passando por uma crise de identidade, principalmente uma crise criativa. É um filme lúdico, é um filme que faz visitas aos seus sonhos, mas, em essência, a sua sinopse é: um diretor de cinema está passando por um bloqueio criativo e não consegue contar uma história e sofre uma pressão gigantesca, não só da sua equipe, dos produtores, dos jornalistas, mas também das mulheres com que ele se relaciona. Ele não é fiel, ele tem uma amante e a sua relação com a esposa já está completamente desgastada, só que aquele diretor depende de todas aquelas pessoas, ele quer ter aquelas pessoas à sua volta. E a parte mais interessante de tudo isso é que essa é basicamente a história do Fellini naquele momento. 8,5 só existe porque o diretor decidiu que ele usaria aquele bloqueio criativo justamente para contar uma história. Então até mesmo como Guido, o personagem principal, se veste, tudo aquilo faz parte das características do próprio Fellini. Tudo aquilo que a gente vê no filme de fato aconteceu na vida do diretor. O Fellini, por mais bem sucedido que fosse, ele passava por muitas crises. Ele tinha bipolaridade,
tinha crises de depressão, era uma pessoa que sofria muito e ao mesmo tempo queria contar histórias, precisava se comunicar, se expressar artisticamente, até como ele mesmo brinca no filme, se expressar e falar até mesmo quando eu não tenho nada a dizer. É basicamente esse movimento que acontece. Mas o filme não é só isso, o filme ganha muitas outras camadas, porque o Fellini faz questão de revisitar as suas lembranças, as suas memórias. O Fellini foi um dos diretores que conseguiu trazer para o cinema, justamente nesse filme aqui, muito mais da sua imaginação, das suas lembranças, do lúdico, e isso inspirou outros artistas a fazerem o mesmo. É claro que ele não foi o primeiro a fazer isso, mas 8,5 é uma grande expressão de tudo isso. O filme debate não só um bloqueio criativo, mas também um bloqueio da sua própria personalidade. O diretor já não se encontra. E aí, nessa mistura do lúdico, dos seus sonhos, das suas memórias, com o que realmente está acontecendo, ele revisita vários momentos, como por exemplo, a relação com o pai e a mãe, a relação entre eles e a morte, as coisas que ele gostaria de ter falado para o seu pai, as coisas que ele gostaria de ter falado para sua mãe. Tudo isso é muito potente dentro do filme, né? A morte está muito presente desde o começo, o diretor já não se sente bem, ele tem essas lembranças dos seus pais, pensa no suicídio em algum momento dentro do filme, justamente por causa dessa pressão toda. Então é muito bonito como o diretor conseguiu construir essa conexão da morte dentro da história. Além disso tudo, é claro, como eu disse, um dos pontos mais importantes no filme é a infidelidade de Guido, né, do personagem principal. E ela é costurada genialmente pelo diretor com a sua infância. Então é uma construção entre a infidelidade, a fé, a falta de amor ou amor em excesso, querer tudo e renegar as escolhas. Todas essas questões são muito fortes dentro do filme. E o diretor brinca com isso. Ele entende como as suas atitudes são patéticas e ele constrói essa conexão até mesmo em um momento muito interessante onde ele está com todas as mulheres da sua vida dentro de uma casa e todas elas são, digamos, perfeitas aos olhos do personagem. Ou seja, elas fazem tudo o que ele bem entende. Elas respeitam o Guido, elas amam o Guido e elas, é claro, não ligam para a infidelidade dele. É claro que isso é uma autocrítica, é o diretor mostrando, se abrindo, colocando um espelho à sua frente e mostrando para o seu público como um todo o como ele se sente, como ele vê aquela situação e quão patética ela de fato é. O remorso envolvido na infidelidade, as mentiras, e o diretor percebe que a partir do momento em que não se pode dizer a verdade sem machucar alguém, é impossível ser feliz. E isso é muito importante para o diretor. Ele usa o filme não só como uma expressão artística, mas também como um confessionário. Ele está em um vazio existencial. E a construção do personagem ao longo do filme é muito bonita. A primeira vez que eu vi o filme, eu confesso que eu me perdia entre o que estava acontecendo e o que era a imaginação do diretor. Até porque o personagem principal, o diretor, tem um papel ativo nas escolhas do Fellini como diretor e editor do filme, entende? Então é uma construção em cima da outra. O filme vai se modelando a partir das escolhas do protagonista, das brincadeiras visuais que ele apresenta e, é claro, das escolhas do diretor na vida real, do Fellini. Essa construção toda pode parecer um pouco confusa na primeira vez que você assiste, mas talvez sabendo que essa é uma história de um diretor em uma crise existencial e é de fato a história do Federico Fellini, fique um pouco mais fácil para entrar nessa viagem e de fato perceber que talvez até mesmo o que é real não é real. Afinal de contas, tem um momento muito interessante no filme em que todos vão assistir os testes de elenco, inclusive a esposa do Guido, e ela se vê ali na sala de cinema assistindo outras atrizes performando como ela. Então existe uma metalinguagem tão bonita em 8,5 e que flui de uma forma tão natural que de fato o diretor ele conseguiu encontrar um caminho ali para sua crise que mostra o quão genial Federico Fellini poderia ser. A crise de criatividade foi transformada em uma grande obra, uma obra lúdica que tem toda a personalidade do Fellini envolvida e, é claro, novos pontos, porque não é só o diretor dizendo coisas que precisava dizer, mas é o diretor ouvindo as coisas que ele precisava ouvir e o como isso afeta toda a sua história, toda a forma de se contar esse filme. Existe um personagem crucial dentro disso tudo que é o crítico, é o homem que foi contratado para justamente fazer revisões do roteiro para o diretor. E esse crítico se torna o filósofo. Ele vira justamente aquele que faz o comentário lúcido dentro do caos que o filme se encontra. A fé do Fellini é muito questionada e isso é muito interessante e é uma coisa que você acaba percebendo cada vez mais no cinema do diretor. Assim como todos os italianos, a sua formação foi dentro da Igreja Católica, uma formação dura, uma formação onde o pecado é algo
muito pesado para uma criança, onde a pressão sobre o prazer, sobre o desejo e sobre o amor sempre existem. E, é claro, o diretor poderia estar se desculpando, acusando a fé, mas dentro do próprio filme já existe um comentário vindo justamente desse crítico que recusa essa crítica à fé e acha que é um caminho simples demais dizer que eu sou infiel e estou perdido justamente pela fé. Não, é muito interessante o filme como um todo, porque é uma reflexão sobre a vida e a arte, e tudo isso feito pelo olhar de um grande artista que tinha a liberdade para fazer esse filme. Ele já era um diretor muito famoso quando chegou nesse ponto de processo criativo bloqueado por um completo. Então, é belíssimo porque nós não só podemos conhecer muito mais sobre o trabalho de um diretor, de contar histórias, né? Existe às vezes uma visão lúdica do que é contar histórias, quando na verdade muitas vezes os artistas eles precisam passar por um processo doloroso para chegar em algum resultado. E é justamente isso que 8,5 significa, um processo completamente doloroso para chegar em um resultado belo, um resultado honesto. Se o Fellini mostra todos os seus problemas, mostra todos os seus defeitos, isso se torna não irrelevante, mas interessante. Nós não julgamos o diretor porque ele está sendo sincero, ele está colocando de fato tudo ali na câmera, tudo está em frente à tela, para que qualquer pessoa possa fazer o julgamento que for. Então, o caminho do grande artista é contar histórias que sejam verdadeiras a ele. Dessa forma, os seus filmes se transformaram em uma espécie de comunicado, onde todas as pessoas ao redor do mundo conseguiam tirar alguma coisa dos seus filmes. O caos que ele apresenta, de fato, pode criar uma certa confusão inicial, mas depois essa neblina se vai, e você começa a perceber o coração de um artista. E não existe nada tão belo quanto o cinema sendo usado como uma forma de expressão artística e, é claro, uma forma de expressão de um ser humano. Se você gostou desse vídeo e quer que eu continue produzindo um conteúdo sobre cinema internacional, cinema nacional, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar, porque isso vai me ajudar muito. Os vídeos internacionais e sobre o cinema nacional provavelmente vão ter menos visualizações, mas eu acredito que seja muito importante eles existirem aqui para que a gente possa debater juntos. Afinal de contas, nós já falamos de tantos filmes belíssimos e agora chegou a hora de falar sobre um outro tipo de cinema. Um cinema nosso e um cinema belíssimo. Um cinema que a gente não conseguiu discutir ainda aqui no canal, mas que isso vai mudar agora em 2020. Obrigado por assistirem esse vídeo, pessoal, e até o próximo.